Nós falamos aqui nas últimas horas sobre a falta de mobilização da sociedade cearense, ao contrário dos piauienses, no caso da briga entre os dois estados, o Ceará e o Piauí, por terras da região da Ibiapaba, que o Piauí afirma terem sido invadidas pelo Ceará. Pois bem, ontem surgiu uma informação dando conta de que o presidente do Instituto Promover, Roberto Macedo, e os integrantes do Conselho Gestor do Movimento Unidos pela Ibiapaba, José do Egito, Rosier Alexandre, Hunter Pessoa e Tiago Façanha, se reuniram com o Procurador-Geral do Estado do Ceará, Rafael Machado, para discutir a situação legal e as ações que vêm sendo adotadas pela Procuradoria-Geral do Estado no litígio entre Ceará e Piauí, que envolve terras de 13 municípios cearenses na região da Ibiapaba. Diz a nota: durante a visita, o procurador foi convidado para participar do encontro Movimento Unidos pela Ibiapaba, Meu Lugar, Minha História, Meu Ceará, que visa mobilizar todos os cearenses em defesa da manutenção das terras da Ibiapaba, no Ceará. O evento acontecerá na próxima segunda-feira, dia 10, a partir das 18 horas, no Gospel Fazenda Parque Hotel, em Guaraciaba do Norte. Embora tardiamente, louve-se esse movimento. A ação do estado do Piauí contra o Ceará, o Piauí reivindicando terras de partes de 13 municípios da Ibiapaba, já tem mais de 10 anos. Essa é bem interessante, é coisa mesmo do nosso querido Ceará. Para qualquer pessoa fazer uma reforma em sua residência ou no seu estabelecimento comercial, o município exige a assinatura de um engenheiro no projeto da reforma, grande ou pequena. Mas o estado do Ceará, para cuidar das suas grandes obras, não precisa de engenheiro. Pois bem, o governador Eumano de Freitas, na reforma que fez agora há pouco no seu quadro de auxiliares, eliminou a figura do engenheiro na chefia da Secretaria de Infraestrutura e na Superintendência de Obras do Estado. Vejam bem, para colocar lá um administrador, o governador Eumano publicou um decreto alterando os estatutos da superintendência para trocar o trecho que obrigava a ser engenheiro o superintendente da SOP e nomeou um administrador para cuidar da SOP. Hoje, no estado do Ceará, um advogado cuida da Secretaria de Infraestrutura e um administrador de empresas cuida da Superintendência de Obras. E os engenheiros cearenses nada disseram, pelo menos até agora.
nem o Conselho Regional de Engenharia e muito menos o Sindicato dos Engenheiros. Engoliram calado. Ô povo passivo! O governador Eumano de Freitas voltou a falar ontem sobre salários de professores das universidades estaduais. Ele publicou uma nota, querendo se justificar pelas declarações anteriores de que o professor, ganhando R$14 mil na universidade, ganhava muito. A nota do governador, ele diz que respeita os professores, mas acha que não é legal o professor ganhar R$14 mil e fazer greve. Tem professores na universidade estadual que ganham R$30 mil, porque eles têm as gratificações de titulação. Tem percentual de gratificação sobre um título de mestrado, tem gratificação por título de doutorado, enfim, eles têm algumas gratificações. E alguns, não são todos, chegam a ganhar até R$30 mil. Pode ser considerado muito para quem ganha um salário mínimo, mas para um professor universitário não é lá essas coisas. Se a gente pensar bem, ganha muito é o governador do estado, R$21 mil. Eu estou dizendo que o professor ganhando 30 não é muito. E o governador ganhando 21 é muito. Que loucura é essa? Não, é porque o governador, durante os 4 anos do mandato dele, ele não gasta absolutamente nada. Ele tem carro, tem gasolina paga pelo Estado, ele tem a casa, ele tem a alimentação de toda a família dele paga pelo Estado. Se alguém convidar o governador para ser padrinho de casamento, o presente que o governador der aos noivos, quem paga é o Estado. Então, os R$21 mil aí passa a ser um bom dinheiro. Você ganhar R$21 mil e não ter nenhuma despesa, nem de alimentação, nem de residência, nem de transporte, aí é bom demais. Pois bem, mas o governador, nessa nota de ontem, ele não justifica realmente o deslize que deu ao dizer que professor com R$14 mil ganha muito. Ele, com certeza, sentiu a saída do PSOL da sua base de apoio na Assembleia Legislativa. Pois, no início da noite, um dos líderes do PSOL, partido que apoia o governador, publicou um vídeo. O Ailton Lopes é uma das lideranças do PSOL. Vamos ver o vídeo que ele publicou ontem no início da noite. Olá pessoal, boa tarde. Aqui é Ailton Lopes do PSOL. Estou gravando esse vídeo porque não deixou de me surpreender e indignar a fala reacionária do governador Eumano, ao tentar jogar a população do estado do Ceará contra professores e professoras. É verdade, governador, que nós vivemos um dos estados mais desiguais do Nordeste e do país. Um estado governado há décadas pelo mesmo grupamento político a quem o senhor responsabiliza a sua própria vitória e que o senhor diz, inclusive, continuador desse projeto político e econômico de profunda desigualdade. Mas, governador, não são os professores e professoras que promovem essa desigualdade socioeconômica no nosso estado. Tampouco são eles e elas que estão no topo da folha de pagamento de servidores públicos. E isso o senhor sabe. A gente sabe que a educação pública, ao contrário, ela desenvolve, ela garante mais desenvolvimento econômico, social e combate às desigualdades do nosso estado. Há uma diferença enorme
quando uma universidade chega a um município no interior do estado do Ceará. O senhor deveria saber disso, saber como a educação, além de promover o desenvolvimento individual de cada um e de cada uma, as universidades estaduais, onde eu estudei, sei que são formadoras de parte significativa dos professores e professoras do nosso estado, além de cientistas, veterinários, médicos e tantas outras profissões, levando desenvolvimento a todo o estado do Ceará. Portanto, a educação, ela combate as desigualdades e não as gera. A gente sabe muito bem quais são as raízes das desigualdades, quando há privilégios para alguns setores, como as grandes benesses, entre elas os benefícios fiscais concedidos a grandes empresários, parte deles inclusive que doaram para a sua campanha alguns milhões de reais, e nesse mesmo ano já distribuíram uma dessas empresas que lhe doou muito dinheiro, um dos empresários, sócios, donos dessas empresas, já distribuiu essa empresa mais de 100 milhões de reais em dividendos e juros sobre capital próprio para os seus acionistas. Ou seja, ela não faz isso porque ela está fazendo uma caridade ao gerar empregos. Ao contrário, recebe muitos benefícios para lucrar e não devolver nada para o estado do Ceará. São essas disparidades onde quem é mais rico, que não são os professores, ganham muito mais e os mais pobres não têm acesso a políticas sociais. Portanto, não é o pagamento das perdas salariais, porque não é nem aumento, é das perdas salariais de professores e técnicos administrativos das universidades que vai retirar o dinheiro, por exemplo, de programas sociais, como é o caso do Ceará Sem Fome, para combater a desigualdade. Ao contrário, são essas disparidades. O que é caro, governador, não é a educação. O que é caro é a ignorância. E o senhor parece desconhecer a realidade das universidades estaduais repleta de professores e professoras temporárias, porque o seu governo e governos anteriores não fizeram concursos suficientes para repor a carência de professores e professoras que se aposentaram, que foram exonerados e nem mesmo convoca o cadastro de reserva de professores e professoras do último concurso. Parece também que a sua ignorância não faz conhecer a realidade desses mesmos estudantes que o senhor fala que são estudantes mais pobres e o senhor não conhece, não sabe que não existem residências universitárias e bolsas de assistência estudantil suficientes para garantir a permanência desses estudantes, não há creches universitárias e a política estudantil como um todo é insuficiente. Portanto, sequer é a pauta apenas dos professores e professoras, que já seria muito, porque sem professor também não tem universidade. Não é sequer a pauta dos técnicos administrativos, porque sem eles também não teria universidade, mas todas as condições estruturais e de qualidade docente de que a gente precisa. Portanto, governador, não jogue a população, o professor e a professora, porque ao contrário, como eu disse, é justamente a educação que leva o desenvolvimento para o nosso estado. Então nós queremos mais investimento em educação pública para garantir o desenvolvimento, combater a desigualdade e a ignorância, inclusive. Bom, o Ailton Lopes é da cúpula estadual do PSOL. Ele, inclusive, já foi candidato a governador do estado do Ceará e também foi candidato a prefeito de Fortaleza. Mas a reação do PSOL não ficou apenas nesse vídeo que o Ailton publicou no início da noite, embora ele comece falando, dando boa tarde, mas ele só publicou minutos depois das 18 horas. Antes desse vídeo, no meio da tarde, foi o deputado estadual Renato Roseno quem se manifestou publicamente, também através das redes sociais, protestando contra o gesto do governador. Lorena. Olá, telespectadores da TV da Transparência, vamos conferir o que diz a nota de Renato Roseno. Nota de solidariedade e apoio em defesa da universidade pública por docentes, servidores e estudantes. Acompanhamos a situação das universidades estaduais há muitos anos. O Ceará precisa valorizar suas universidades. A grande maioria dos professores das escolas da educação básica foram formados pelas universidades estaduais cearenses. Se a gestão se orgulha de sua educação básica, deve valorizar a universidade de quem forma esse professor. Há anos os problemas se acumulam. Problemas de infraestrutura, assistência estudantil, respeito à autonomia, valorização da carreira docente. Há mais de 500 disciplinas com carências de docentes, gerando cancelamento de disciplinas obrigatórias e atraso na formação discente.
Além disso, há problemas gravíssimos de infraestrutura em muitas unidades. Nossos estudantes precisam de mais assistência estudantil. Nossos professores demoram anos para terem suas promoções implantadas. Essas histórias são acompanhadas por nós há anos. Em algumas universidades, nunca houve concurso para servidor administrativo. Sabemos de muitos docentes que tiram dinheiro do bolso para consertar ar-condicionado, pintar salas, comprar insumos. A mobilização dos professores é responsável com a universidade e com a sociedade. A greve é legítima porque não houve respeito pelo governo à sua database nem pagamento dos retroativos devidos. É também porque não houve reposição das perdas inflacionárias conforme havia sido anunciado ano passado. O governo errou, optou por criminalizar o movimento, pediu ilegalidade da greve, multa a dirigentes sindicais e sua criminalização. Portanto, é absolutamente injusta e insensível a fala do governador. A forma utilizada e as atitudes observadas colocam a sociedade contra os professores e desrespeitam a legítima organização dos servidores. Não se esperaria isso do governo. É frustrante. Nossa expectativa é de que o gestor sentasse à mesa de negociação com ânimo. Por isso, convido o governador a outra postura, que ele ouça os sindicatos, visite os campi mais precários, ouça os estudantes e suas demandas de assistência, ouça os servidores. O Ceará precisa muito de sua universidade pública. Ela leva o ensino superior público a milhares de jovens em mais de uma centena de municípios que não teriam outra possibilidade de acesso à educação superior. Se faz pesquisa no Ceará, se faz extensão, reduz desigualdades sociais e produz saber. Meu lado será sempre em defesa da educação pública e nosso mandato está à disposição dessa luta. Por fim, fomos às ruas em 2022 para superar lógicas autoritárias e desrespeitosas com os trabalhadores. E assim, se preciso for, continuaremos. A nossa luta é todo dia. Bom, o deputado Renato Roseno, há alguns dias, numa entrevista que ele nos concedeu aqui ao meio-dia, eu questionei sobre a posição dele de governista hoje, quando sempre foi oposicionista, e ele disse que não é governista total. Ele defende algumas coisas, mas tem as posições dele. E criticou o governo do Estado com relação à situação da revisão salarial dos servidores neste ano. Ontem, na Câmara Municipal de Fortaleza, o vereador Lúcio Bruno voltou a criticar as ações do governo do Estado relacionadas à educação. O vereador Lúcio Bruno chegou até a lembrar de quando o governador Elmano foi secretário de Educação do município de Fortaleza em um dos mandatos da hoje deputada federal Luiziane Lins. Vamos ouvi-lo. Por que o governador Eumano de Freitas tem tanto ódio dos professores? Por que o governador Eumano de Freitas tem tanto ódio da educação do estado do Ceará? Pois bem, para as pessoas que estão nos acompanhando e os vereadores, não é de hoje não. Esse ódio, essa desvalorização do governador Eumano de Freitas com a educação não é de hoje não. Está aqui. Em 2011, o governador Eumano de Freitas, na gestão da ex-prefeita Luiziane Lins, foi nomeado secretário de Educação do município de Fortaleza. Pois, pasmem os senhores, em 2012, a educação de Fortaleza foi considerada a segunda pior educação do estado do Ceará. Quem estava à frente? Governador Eumano de Freitas, na época, secretário. Eu disse não. Então o governador agora, o Eumano de Freitas, vai se redimir com a educação de Fortaleza e com a educação do estado do Ceará. Pois bem, piorou. Segundo ano consecutivo que o governador não dá o piso do magistério aos profissionais de educação do estado do Ceará, vereador Jorge Pinheiro. E outra, pior, que ele prometeu em campanha que iria valorizar os funcionários públicos, os servidores públicos estaduais. E está aqui, qual é o resultado disso? Voltaram às greves. Só para fazer um recorte, a época que o governador Eumano de Freitas era secretário de Educação do município de Fortaleza, o ano letivo, eu não sei se os colegas vereadores se recordam, ou o povo da cidade de Fortaleza,
O ano letivo começava em agosto. Olha lá, o ano letivo não começava no início do ano, começava em agosto. Mas por que, vereador Lúcio Bruno, o ano letivo começava em agosto? Porque era o tempo das greves. Durante o governo da Luiziane, nós tivemos mais de um ano de greve na cidade de Fortaleza. Pois bem, essa prática voltou com o governador Eumânio de Freitas, que à época era o secretário de Educação. Governador, pelo menos atenda aos professores. Não custa nada, Vossa Excelência, atender e escutar a categoria, mas nem isso o governador faz, velho. Da última do governador. Não é justo professor de R$14 mil não dar aula para aluno que família ganha 1.400. Governador, essa estratégia não dá certo. O senhor não vai conseguir colocar a população contra os professores. Isso não é justo. Isso não é justo com esses profissionais. O senhor quer botar a população, as mães e os pais desses alunos contra os professores. Um professor para ganhar R$14 mil no governo do estado, que paga muito menos do que a Prefeitura Municipal de Fortaleza, e aqui a gente está falando da faculdade, professor universitário. Para ganhar R$14 mil, ele tem que ter doutorado. E para ele ter doutorado, ele tem que estudar muito, se dedicar muito, se preparar muito para poder ensinar bem. E de lá sair grandes profissionais, para dar orgulho ao estado do Ceará. E Vossa Excelência está com essa estratégia baixa, rasa, querendo botar o povo contra o servidor público. Não é por aí não, governador. Não é dessa maneira que a gente valoriza o servidor público, não. Bom, a vereadora Adriana Almeida procurou contestar o pronunciamento do vereador Lúcio Bruno. Vamos ouvi-la. Fala aqui da gestão Luiziane em relação à educação, mas esquecem que muitos dos benefícios, muitas das conquistas que nós tivemos enquanto professor, enquanto avanço na educação, veio a partir do governo Luiziane, sim, onde pegou aí uma educação arrasada, com vários problemas. O Nivaldo até já falou aqui dos anexos, já tinha trago essa discussão outro dia também, e foi a cada ano melhorando, e a gente teve, a possibilidade de a implementação de um plano de cargos, carreiras e salários para os professores, concurso público com quase 2 mil professores concursados em 2009, a construção de 41 novas escolas, 42 novas creches, a taxação de aposentadoria, que era 11%, a gente teve aí o nosso um abono nessa taxação, coisa que infelizmente hoje até os professores aposentados é descontado 14% aí do salário, que infelizmente não conseguimos barrar aí na prefeitura do prefeito Sarto. A gente precisa cada vez mais valorizar os nossos professores, e sabendo que quanto mais a gente valoriza e maior o salário dos professores, mais a gente se sente disposto para estar em sala de aula dos desafios que estão. E também acredito que o governador Eumânio vai avançar sim nessa questão da negociação com os professores universitários, que merecem aí as suas reivindicações serem atendidas. Sempre coloquei e coloco nosso mandato, o mandato de uma professora, à disposição das negociações, das reaberturas de negociações, como foi com os professores do Estado do Ceará, da educação básica, e eu tenho certeza que a gente vai avançar com os professores da UES, que também merecem muito, cada vez mais a sua valorização, o seu reajuste, e que possa avançar ainda mais na carreira. Eu acredito que a gente venha a avançar nesse sentido, e os professores da UES podem contar com o nosso mandato para isso também. O União Brasil reúne hoje em Fortaleza, hoje à noite, algumas das suas principais lideranças nacionais. É que haverá um encontro em que o União Brasil prestigiará o capitão Wagner, que é presidente estadual, presidente do diretório estadual do partido, prestigiará o capitão Wagner como
candidato a prefeito de Fortaleza. União Brasil tem na candidatura do capitão Wagner um dos seus principais nomes para conquistar prefeituras de capitais brasileiras. O evento será hoje à noite e, repito, reunirá algumas das principais lideranças nacionais da agremiação. O calendário eleitoral indica que hoje alguns assessores de governo, de prefeitura, que queiram disputar vagas em câmaras municipais ou em prefeituras nas eleições deste ano, terão que estar desincompatibilizados. Ontem, o governador Eumano de Freitas exonerou alguns dos seus auxiliares. Mas uma dessas exonerações e nomeações de substituto nos causou espécie, porque ela parece coisa de compadrio. O governador exonerou o marido, que tinha uma função a nível de secretário de Estado, e nomeou a mulher dele para o mesmo caso. Os dois atos saíram colados um ao outro na edição de ontem do Diário Oficial. O governador exonerou o ex-deputado estadual Leonardo Araújo de Souza. Ele era assessor especial de assuntos federais, integrante do quadro da Secretaria da Casa Civil. Exonerou e nomeou, ato contínuo, a mulher do Leonardo, a senhora Ana Paula dos Santos Gonçalves Araújo, para a mesma função, assessora especial de assuntos federais. É este o nosso Ceará, e é este o último comentário que faço neste primeiro bloco de notícias da manhã de hoje, convidando-os a continuarem conosco aqui na TV da Transparência, porque já teremos novas informações. Obrigado.